Como ensinar estoicismo para crianças? Uma pergunta recorrente, sempre em busca de possibilidades de resposta. Escrever ciência, especialmente filosofia, para crianças é crucial se nos preocuparmos com o futuro da ciência e da filosofia. Por isso, é interessante encontrar livros infantis que, mesmo não sendo estoicos em si, trazem ensinamentos que podem ser associados a importante conceito dessa filosofia, que tanto nos instiga a ser melhor e seguir valores de virtudes. Uma das ideias estoicas é que nossa percepção dos acontecimentos é o que de fato tornam-os bons ou ruins, não sendo esses necessariamente bons ou ruins em sua origem. Está tudo na maneira como você percebe o que acontece. Você está no controle. Você pode dispensar a percepção errônea à vontade. É como contornar a questão. Serenidade, calma, ancoragem segura. Quem não quer ser capaz de aprender a ensinar a alcançar essa quietude? Uma serenidade que vem entender que nossa percepção pode ser a razão de nossa tristeza, ansiedade ou falta. Uma calma que vem de compreender que, mesmo ideias que tínhamos como certas, são apenas opiniões ou que podem apresentar outros pontos de vista de forma relativa. E foram esses ensinamentos que identifiquei no livro O Frio Pode Ser Quente, de Jandira Mazur, no qual a premissa é colocar ideias em perspectivas que mostram que, mesmo conceitos que parecem inquestionáveis, dependem do jeito que os encaramos. Curto e comprido, bom e ruim, vazio e cheio, bonito e feio. São jeitos de as coisas serem, depende do jeito que a gente vê. A psicóloga, pesquisadora e professora Jandira Mazur estreou na literatura infanto-juvenil em 1978 com o livro O Jogo do Contrário. Depois vieram A Conversa das Plantas, As Caixas que Andam, O Frio Pode Ser Quente e Porquês. Reverta o presente sistema dando às crianças o privilégio de liderar nos seus trabalhos escolares, em vez de seguir regras ortodoxas estabelecidas somente para compartilhar conhecimento abstrato. Deixe os instrutores servirem como estudantes e deixe os estudantes servirem como instrutores. Tanto quanto possível, organize todos os trabalhos das escolas em métodos definidos por meio dos quais os estudantes possam aprender fazendo e direcione o trabalho da classe a tal qual forma. Ensine às crianças que cigarros, bebidas, drogas e sexo em demasia destrói a força de vontade e acabam levando ao hábito da alienação. Não proíba esses males, apenas explique para elas. Ensine as crianças sobre o perigo de acreditar em qualquer coisa meramente porque os seus pais, os seus instrutores religiosos ou qualquer outra pessoa tenha dito para fazê-lo. Ensine as crianças a encararem fatos, sejam eles agradáveis ou desagradáveis, sem recorrer a subterfúgios ou sem oferecer-lhes álibi. Ensine as crianças a encorajarem o uso do sexto sentido, por meio do qual as ideias apresentam-se em suas mentes de fontes desconhecidas, e a examinar tais ideias cuidadosamente. Ensine às crianças a importância da lei da compensação, tal como foi interpretada por Ralph Waldo Emerson, e mostre a elas como essa lei trabalha nos eventos do dia a dia, mesmo nos menores. Ensine às crianças que a definição de propósito, amparada por planos definidos persistentes e continuamente aplicados, é a forma mais eficaz de oração disponível para os seres humanos. Ensine às crianças que o espaço que elas ocupam no mundo é medido pela qualidade e pela quantidade do serviço útil que elas prestam para o mundo. Ensine às crianças que não existe nenhum problema que não tenha uma solução apropriada e que a solução, na maioria das vezes, pode ser encontrada nas circunstâncias que a criaram o problema. Ensine às crianças que suas únicas limitações reais são aquelas impostas por si mesmas, ou que elas permitem que os outros estabeleçam em suas próprias mentes. Ensine a elas que tudo que um homem pode conceber e acreditar, ele pode alcançar. Ensine às crianças que todas as escolas e todos os livros de textos são elementos essenciais que podem ser úteis no desenvolvimento de suas mentes, mas que a única escola real é a grande universidade da vida, onde se tem o privilégio de aprender pela experiência. Ensine as crianças a serem verdadeiras consigo mesmas, em todos os momentos,
considerando que elas não podem satisfazer a todos e devem ter sempre em mente que precisam satisfazer-se a si mesmas. Tanto quanto possível, organize todos os trabalhos das escolas em métodos definidos por meio dos quais os estudantes possam aprender fazendo, e direcione o trabalho da classe de tal forma que todo estudante esteja engajado em alguma forma de trabalho prático, conectado com os problemas diários da vida. As ideias são o começo de todas as realizações humanas. Ensine todos os estudantes como reconhecer ideias práticas, que podem ser de grande benefício para ajudá-los e adquirir o que quer que seja que na vida exija deles. Ensine os estudantes como fazer uma administração efetiva do tempo e, sobretudo, ensine a verdade de que o tempo é o ativo mais valioso disponível para todos os seres humanos e também o mais barato. Ensine ao estudante os motivos básicos pelos quais todas as pessoas são influenciadas e mostre a eles como usar esses motivos para adquirir as necessidades e os luxos da vida. Ensine às crianças o que comer, o quanto comer e qual a relação existente entre uma boa alimentação e um corpo saudável. Ensine às crianças a verdadeira natureza e a função da emoção do sexo. E, sobretudo, ensine a eles que o sexo pode ser transmutado em uma força propulsora capaz de levar qualquer um ao topo de suas realizações. Ensine às crianças a importância de serem definidas em todas as coisas, começando com a escolha de um grande propósito definido para a vida. Ensine às crianças o propósito do hábito e de que este pode ser bom ou mal, usando as experiências do dia a dia como exemplo para elas. Ensine às crianças como hábitos tornam-se permanentes por meio de um ritmo hipnótico e as influencia a adotar, enquanto ainda estão no início dos anos escolares, hábitos que as levarão a ter pensamentos independentes. Ensine às crianças a diferença entre derrota temporária e fracasso, e ensine a elas como procurar pela semente de uma vantagem equivalente que toda derrota traz consigo. Ensine às crianças a importância de expressarem seus próprios pensamentos sem medo, e ensine-as a aceitar ou rejeitar, por sua própria vontade, todas as ideias dos outros, reservando para si mesmas, sempre, o privilégio de as submeterem ao seu próprio julgamento. Ensine as crianças a tomarem decisões prontamente e mudá-las, mesmo que sejam todas, vagarosamente e com relutância e nunca sem uma razão definida. Ensine às crianças que o cérebro humano é um instrumento com o qual se recebe de grande fonte central da natureza a energia que é especializada em pensamentos definidos, de que o cérebro não pensa, mas serve como um instrumento para a interpretação dos estímulos que causam o pensamento. Ensine às crianças o valor da harmonia em suas próprias mentes e que isso é possível somente por meio do autocontrole. Ensine às crianças a natureza e o valor de ter autocontrole. Ensine às crianças que existe uma lei de retornos crescentes que pode e deve ser colocada em operação, como um hábito, mostrando que se deve sempre prestar mais e melhores serviços do que é esperado delas. Ensine às crianças a verdadeira natureza da regra de ouro e, sobretudo, mostre a elas que, por meio da operação desse princípio, tudo o que elas fazem para e por outros, elas acabam fazendo para si mesmas. Ensine as crianças a não terem opiniões, a não ser que sejam formados por fatos ou crenças que possam ser razoavelmente aceitos como verdadeiro ou falso.